Você, dono de supermercado, está na hora de cuidar do seu marketing sonoro de forma profissional. E com a Rádio Indoor do Grupo Brito, você estará em boas mãos. Através do nosso sistema, você terá músicas personalizadas, sem palavrões. Com quase 30 anos de experiência dentro do varejo, nós somos especializados em criar mensagens que vão te ajudar a vender mais. Como utilizar o potencial do Cross, o nosso exclusivo gerador de ofertas para você fazer a sua gravação na hora, com a minha voz e muito mais. São quase 30 anos dedicados ao varejo e nós queremos te ajudar a vender muito mais e fortalecer a sua marca. Entre em contato conosco e teste 10 dias grátis a nossa ferramenta completa de rádio indoor. Grupo Brito Soluções. Muito mais que uma rádio, uma estratégia de marketing. Precisando de trabalhos em gesso? Então, o lugar certo é a Casa do Gesso. Gesso liso, revestimento em parede e teto, rebaixamento e decoração em geral, venda de material de gesso e drywall. Experiência, profissionalismo e qualidade garantida. Fale com o nosso amigo Lil e equipe pelo 22981768132 ou pelo Instagram Casa do Gesso Macuco. Móveis para escritório e equipamentos comerciais em geral com qualidade e elegância. LGE Cariello é o lugar certo para você. Faça uma visita no Jardim Ouro Preto, Nova Friburgo, ou compre pelo site lgecariello.com.br. Camisolas, pijamas masculinos, femininos e infantil com conforto e qualidade, é claro, é na Montal. Clique montal.com.br. Compras do dia a dia ou do mês é no nosso Armazém Supermercados. Faça seu cadastro grátis através do Clube de Descontos Nosso Armazém e economize pra valer. Nos siga no Instagram, Nosso Armazém NF. A Autopeças Bom Jardim Autotem é especializada em autopeças há mais de 20 anos no mercado. Peças e acessórios para o seu veículo é na Autopeças Bom Jardim Autotem. Lojas em Bom Jardim e Nova Friburgo. Ou então você pode comprar pelo site autotem.com.br de qualquer lugar do Brasil. O Atacadão da Lingerie é o endereço certo para você que busca bom preço e atendimento diferenciado. Vendas no atacado e no varejo. Atacadão da Lingerie, Jardim Ornelas, Bom Jardim. Entregamos em todo o Brasil. Fale conosco através do Instagram Atacadão da Lingerie. Tenha hoje mesmo um cardápio digital completo para o seu estabelecimento e automatize suas vendas. Planos a partir de R$ 66,90. Acesse www.cardja.com.br. E olha só, mais uma semana já passou e nós estamos começando o nosso podcast Sucesso no Varejo, com o objetivo de agregar muito valor para você que está aí do outro ladinho. Começamos mais um podcast, sabe fazendo o quê? Agradecendo a ele, Papai do Céu, muito obrigado pela mais uma oportunidade, por mais uma semana que nós estamos aqui, junto de você que está do outro ladinho acompanhando a gente. Muito obrigado pelos meus patrocinadores maravilhosos. E essa galera são as empresas que eu compro os produtos e eu compro os serviços. E por isso que eu indico para você. Eu só indico porque eu compro. Então você também pode confiar, tá bom? E hoje o nosso podcast, eu estava essa semana inteira ansioso para esperar, para chegar esse momento da segunda parte desse podcast maravilhoso. A gente está falando sobre como ter sucesso no varejo. E como ter sucesso mais especificamente no supermercado, né? Mas muitas vezes se encontra ali o varejo de outros segmentos, você pode aplicar sem problema nenhum, porque realmente são interligados, né? Então, como ter sucesso no varejo, como ter sucesso no supermercado, parte 2, com o nosso querido Luiz Gustavo, diretamente de São Paulo. Luiz, seja bem-vindo novamente, irmão. Obrigado, Justimar. Tá? Foi excelente nossa primeira parte do nosso bate-papo. A gente falou de bastante coisa, né? Muitos cases aí, causos, né, como diria na minha terra, né, coisas bastante interessantes, né, que vieram, acho que, primeiro aprendizado também, um excelente bate-papo aqui, mas são coisas da vivência, né, que a gente quer compartilhar aqui com o empreendedor, com o empresário, com a empresária, tá, que vive uma vida tão dura e solitária, né, vivendo mercados completamente complexos, mas trazendo pontos de reflexão, esse é o grande objetivo, né, muito mais do que passar aqui uma lista de coisas para fazer, mas trazer pontos de reflexão para que cada um avalie, né, de como que está o teu negócio, várias das coisas que já eventualmente já estão bem, já estão cumpridas, alguns outros assuntos que precisam um pouco mais de investimento de tempo e energia, tá, para que no final, né, você tenha um negócio com clientes mais felizes, com equipe mais feliz, mas que também com melhores resultados
pro negócio. Perfeito. E olha só, para você que não assistiu a nossa primeira parte, você, cara, se eu fosse você, eu esperava terminar essa parte 2 aqui e voltava lá no canal do YouTube. Você que está na TV, Josimar, eu estou aqui na TV assistindo e não vi a primeira parte. Então, a primeira parte você pode ver no nosso canal no YouTube, Sucesso no Varejo, ou então você pode achar direto pelo meu Instagram, Josimar Brito Oficial. Vai lá na bio que tem o link lá do nosso canal do YouTube. Você vai assistir esse conteúdo maravilhoso, a primeira parte do conteúdo, né? E o Luiz Gustavo, ele tem 25 anos de experiência no varejo, então, assim, é uma pessoa que tem muito conhecimento e ele está aqui compartilhando de todo o coração com a gente todo esse conhecimento. A gente está trocando essa experiência e você é o nosso convidado especial para estar aqui acompanhando esse conteúdo. Luiz, eu quero que você comece agora o podcast de uma forma diferente. Eu quero que você comece mandando um beijo lá para tua esposa e para tuas filhas. Você falou comigo, Josimar, cara, acaba que na correria do nosso primeiro episódio, a gente ficou falando dos conteúdos e eu fui indo nos conteúdos e você também, e acaba que eu não mandei um beijo para minha família. Deixa eu começar mandando um beijo para minha família? Com certeza, Luiz. Manda um beijo para tua família. Maravilha, Josimar. Acho que a família é a coisa mais importante que a gente tem, né? Acho que primeiro, Papai do Céu, Deus, né? E segundo, é a família que a gente tem, e terceiro são as outras coisas, né? Que a gente tem, o dia a dia, enfim, né? Queria agradecer a Priscila, minha esposa, sempre esteve do meu lado, né? Uma grande companheira, uma grande mulher de Deus, incentivadora, voz da razão, né? Quão feliz é um homem que tem uma mulher sábia do lado, né? E eu tive também o presente de ser pai de 2 meninas, da Liz e da Antonella, são minhas filhas que me dão muito orgulho, né? E eu, cada dia, eu busco ser o melhor esposo, né, e o melhor pai para elas. Obrigado. Um grande beijo. Amo vocês. E vamos lá então, essa segunda parte, eu estou ansioso, Luiz, para a gente entrar nos temas que eu tenho certeza que vão ter muitos conteúdos maravilhosos, para a gente continuar agregando valor para os nossos amigos supermercadistas, para os nossos amigos do varejo. E o que você preparou para a gente para essa segunda parte? Não, maravilha, tá? A gente vai dar continuidade aos temas que a gente conversou no nosso primeiro bate-papo, tá? Lá nós falamos sobre cliente, sobre pessoas, né, e o ser comerciante, né, a importância do comercial. Então, dando continuidade aos pilares de sucesso, né, do varejo como um todo, mas também do próprio varejo supermercadista, tá? A gente vai falar o nosso quarto ponto, que é operações de abastecimento. Porque lá atrás a gente falou a gente precisa entender qual que é o nosso cliente, qual que é o nosso cliente foco, como é que a gente monta uma equipe, né, uma equipe para atender esse cliente, uma equipe vencedora, né, a importância de se estruturar comercialmente, tá, para definir desde o produto, precificação, qual que é a nossa estratégia comercial, só que de fato agora você tem que montar o teu negócio, né, você tem que montar a tua loja e garantir que a tua loja seja apta para receber todo o tempo o teu cliente, tá? Acaba que, quando a gente fala da operação, e eu juntei também com o assunto do abastecimento, tá? Eu acho que vem, seu negócio precisa estar pronto para receber o teu cliente todo o tempo, tá? Muitas das vezes, o a gente conversa assim, mano, isso estava no fechamento, você sabe que o meu fechamento é um pouco mais complicado, a abertura também é complicado. Eu concordo que a vida não é simples, mas tem um ponto, o teu cliente não tem nada a ver com o assunto. Né? Isso é mais ou menos o seguinte, ainda que seja importante, muitas vezes a gente identifica um funcionário que está em treinamento, eu acho que dá um pouquinho a mais de tolerância, né, para o consumidor, de ter um pouquinho mais de paciência, mas no final ele quer ser atendido, ele está pagando pelo produto, ele está pagando pelo serviço, né? Então você precisa estar com aquela loja pronta da hora que você abre até da hora que você fecha, né? É um pouco daquela frustração que muitas vezes você entra na loja no final da operação e aproveitei ou vim comprar meu pão. Cadê meu pão? Não tem mais pão. Né? E se a padaria não tem pão, tem algum problema? Exato. Para que está aberta, né? Eu passei em 2 padarias esses dias e não tinha pão em nenhuma das 2. Eu quase falei... Eu já falei isso no posto de combustível, né? Eu cheguei no posto e não tinha gasolina. Eu falei, mas continua sendo posto, né? Exatamente. A padaria Exatamente. É a mesma coisa, né? E às vezes, Jucimar, a gente acaba tendo algumas teses, não, é a desculpa verdadeira. Tá, fez a fornada, terminou, eu não ia fazer outra fornada, porque ia fazer uma fornada e ia perder o pão. Tudo bem, mas e o teu cliente? Se você faz isso uma vez, se você faz isso uma segunda vez, talvez você não tenha a terceira, né? Você vai numa padaria que não tem pão, meu Deus, né? Para que ele muda de nome? Né? O nome dela, o nome está errado. Então, assim, o consumidor não tem nada a ver com isso. O consumidor não tem... Você quer ver outra coisa que ainda que seja importante para o lojista, é parte do negócio da operação, é inventário.
quando você já começa a preparar a loja para o inventário, muitas vezes você segura as compras. Ok, eu entendo perfeitamente isso, mas a gente não pode tirar da mente que a loja só existe por causa do cliente, né? E os seus procedimentos, seus processos têm que refletir o teu atendimento. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Minha esposa queria que comprasse uma bala, um Halls, tá? Eu parei no posto, desci na loja de conveniência, comprei o Halls, né? Aí disse, foi engraçado, quando eu entrei, tinham 3 pessoas. Tinha uma responsável pela loja que estava aos berros com a moça, com a operadora que estava repondo porque ela não estava organizando as bebidas da forma correta. Eu entrei e ela continuou aos berros. Ignorou a minha presença, né? Primeiro que eu não concordo com esse modelo, mas ainda que ele existisse, respeitasse o cliente. Continuou como se nada tivesse acontecido. Tudo bem. Né? Comprei o produto, fui para o carro, só que eu comprei o produto errado, né? O sabor errado. A esposa, você pode. Entrei lá na loja, acabado de sair da loja, a loja vazia. Cheguei lá, tudo bem, já fui direto no caixa, peguei a bala que eu queria. Eu falei assim: olha, eu comprei o sabor, posso trocar? Tudo bem? Aí a moça que estava lá, responsável pela loja, falou assim: não. Por que não? Eu deixa eu saber a resposta. Não, porque já registrou aquele produto. Tá, mas e daí? Eu comprei errado, acabei de comprar, acabei de sair da loja, eu voltei e falei: não pode. Eu não posso, né, já está registrado. Aí eu veio para ela assim: gente, eu sou o cliente. Estou aqui com os 2 produtos na mão. Você está falando que eu não posso trocar esse por esse? Aí ela falou assim: tá bom, troca aí, leva o que você quer. Como se estivesse fazendo um grande favor para mim. Eu sei porque isso, sei por causa do registro, você deu baixo no estoque, etc e tal. Mas, assim, é o processo na frente do cliente. O que ela não quis fazer foi tudo bem, pode aqui, eu faço aqui o procedimento correto, né, para voltar o produto ao estoque, etc e tal. Ou simplesmente, como era um produto de baixo valor, tudo bem, na hora de fazer a contagem do inventário, vai sobrar um e faltar outro, o mesmo produto, com o mesmo valor, segue o jogo. Né? Mas significa o seguinte, que são os procedimentos que são desenhados, só que não tem em vista o cliente. Quantas vezes, quando a gente às vezes precisou acionar alguma empresa de telefonia, principalmente essas empresas que têm uma base de clientes muito grande, né, a gente se deparou com situações que não fazem o menor sentido do ponto de vista do cliente. Você vê assim: eu sou o cliente, você está pedindo que eu faça isso? Né? Então, esse é um ponto muito importante. Você precisa estruturar muito bem o teu negócio, porque o teu cliente não tem culpa nenhuma. Ele está pagando. Né? Ele está pagando, ele quer ter o produto, ele quer chegar na tua padaria e está lá faltando 2 minutos e quer encontrar o pão. É o direito dele. Né? E ele está lá disposto a pagar. Né? Ou não, ou ele vai pegar um pão de baixa qualidade ou qualquer produto que não, você vai atender. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É importante os procedimentos, mas ele precisa refletir, né, os controles que você tem que ter o teu negócio, mas também a tua capacidade de atender. E aí, Jusimar, tem um ponto importante que é muito característico do varejo de supermercados, que e aí é uma dor de quem cresceu, que está com várias unidades, não se tem o hábito e o costume de anotar e registrar os procedimentos. Quando você tem uma loja, tudo bem, 2, mas assim, a partir do momento que você cresce, daqui a pouco você vai ter 5 lojas e as 5 lojas vão fazer procedimentos de recebimento de mercadoria, né, de expedição, de contagem, do qualquer que seja, cada um do teu jeito. E se você não cria padrão, você não tem como cobrar. Você pode ter uma loja fazendo muito bem determinado procedimento e outra loja não fazendo muito bem, que pode estar resultando em perda financeira, baixa qualidade de atendimento ao cliente. Então, eu falo, são as boas dores, que são dores do crescimento. Tá? E por isso que foi o que a gente falou no primeiro podcast: olhe para fora, olhe nos outros negócios. Por exemplo, você olha o McDonald's, que é um negócio que tem um turnover grande, você trabalha com uma mão de obra que está tendo o seu primeiro trabalho, várias vezes sequer tiveram alguma oportunidade de trabalho, então é uma mão de obra ainda sem experiência, mas ainda assim você consegue, né, ter uma uniformidade de procedimentos. Eles chegam ao extremo de como é que você passa o mop, como é que você passa o esfregão. Tá? É tão verdade que quando você está numa estrada, quando você está em outra cidade, sabe aquela situação de precisa ter uma comida rápida, aonde você vai? Naquele lugar que você confia que você vai ter um alimento ali de qualidade, né, uma cozinha limpa, um bom produto, tá, que vai te atender naquela necessidade. Então, assim, estruturar as operações é muito importante para estar pronto e de uma forma consistente. Não adianta você estar bem na tua inauguração, o cliente gosta, ele volta depois na segunda semana, na terceira semana, e depois você vai perdendo a tua qualidade de deixar a tua loja pronta, né, para servir o teu cliente.
tá? E aí também, já emendando no assunto do abastecimento, muito cuidado com a ruptura. A gente estava falando aqui, então, uma das formas de... você tem que fazer as escolhas de sortimento de produto, também muito cuidado com a ruptura na tua loja, porque ela envolve várias coisas. A primeira, logicamente, é o cliente ter decepção de não encontrar o produto. De novo, todos nós, às vezes, a gente tem uma tolerância. Uma vez não encontrou o produto que a gente mais gosta, duas vezes, às vezes, talvez não seja um produto tão relevante, você não muda, né? Mas se isso acontece de uma forma consistente, recorrente, de produtos que são importantes para a cesta do consumidor, você corre o risco de perdê-lo. Simplesmente porque o abastecimento está falho. O abastecimento está falho, às vezes, por culpa da indústria, que não conseguiu atender, não está conseguindo atender a demanda inteira do mercado, muitas vezes até responsabilidade da própria loja, que não está colocando os pedidos, não está se antecipando, não está planejando, né, as vendas futuras, principalmente quando tem sazonalidade, que é um desafio, né, são as apostas, como a gente comentou lá atrás, vai vender, como é que vai ser esse verão? Vai fazer sol, né, ou não vai fazer sol? Esse carnaval, vai dar praia, cara, não vai dar praia, como é que vai funcionar? Né? Então, assim, isso tem um ponto muito importante, e a própria dificuldade na operação da loja, quando você tem ruptura, porque você tem escolhas para fazer. Você vai deixar a tua gôndola vazia, né, às vezes de uma forma muito, muito pejorativa para o teu negócio, não, eu vou esticar ali os outros produtos, né, só que você tem que ter o funcionário para você poder esticar, tirar o produto antigo do produto que não está vendendo, para que eventualmente um produto mais barato, aí o consumidor vê o produto que está substituindo, ele está completando a prateleira com aquele preço, vai dar aonde? Vai dar dor de cabeça no teu caixa. Tá? Eu já cheguei a escutar depoimentos de pessoas que falam o seguinte, não, o hipermercado fulano de tal, ele engana o cliente, ele rouba o cliente. Eu falo com vocês, mas não é assim, não trabalhava, enfim, era tão concorrente. Gente, não é assim, é porque, não, ele faz de propósito. Ele faz de propósito que é para ganhar dinheiro, enganando o consumidor, a gente sabe que não é. Troca de etiqueta, vencimento de promoção, a gente sabe que não é, né? Era uma rede muito grande. Mas eram problemas como esse, né, para você ver, é a ruptura, que muitas vezes pode dar teu problema lá na frente de caixa, de divergência de preço, ou com o cliente fica bravo, chateado, que ele acha que aquilo às vezes é até de uma forma proposital. Depois, quando chega o produto, você tem que ter o repositor para chegar lá e organizar tudo. Então, para você ver as consequências de um problema que é o abastecimento. E não adianta. São números. Qual é o meu histórico de vendas? Qual é o meu histórico de vendas numa personalidade? Como é que ele se comporta? Quanto que ele aumenta, né, numa sazonalidade? Tem que levar em consideração, né? Se você... E olha a complexidade. Ano passado, talvez você tenha feito uma ação promocional que acelerou as vendas, e esse ano talvez você não tenha nada previsto, a indústria talvez não esteja entrando contigo, e você olha a venda do ano passado, eu vou apostar aqui, e às vezes você faz uma compra muito maior do que você precisa, você não vende, impactou teu capital de giro, e agora começou a contagem regressiva porque você precisa vender esse produto, tá? Porque de repente a quantidade de vezes é tão grande que você pode ter um problema de vencimento. Então você vê o tanto que as coisas acabam, a parte comercial muito amarrada com a parte de operações da loja, mas também com a parte de abastecimento, a importância que você tem de olhar isso, de cuidar desses negócios. E no final, o consumidor quer ser atendido. Muitas das vezes, ele até topa pagar mais caro para ter a solução dele atendida, do que simplesmente talvez encontrar lá e não ter. A gente comentou também, quem não viu, vá lá e assista o primeiro podcast, né? Que a parte 1 desse podcast, dos problemas que existem, muitas vezes quando você faz grandes promoções, que aí vem aquele monte de cliente que não é da tua loja, limpa tudo, leva embora e veio por causa de preço, foi embora por causa de preço, aquele teu cliente fiel que está lá 5, 10, 20 anos contigo, acaba não encontrando produto. Olha, como é que as coisas estão amarradas. E assim, como é que você tem uma operação saudável, você vai voltar na mesma questão que a gente falou lá atrás. Gente. O seu sistema de gestão pode até te sugerir pedido, ele pode fazer um monte de coisa, mas no final, tanto as decisões, tá, quanto a própria operação na loja, as pessoas que vão estar repondo os seus produtos, que vão estar ajustando a exibição, a operação de caixa, é tudo feito por gente. Né? E se você não cuidar dessas pessoas, não adianta você falar que tem que sorrir para o cliente, tem que falar bom dia, tem que falar boa tarde, tem que falar boa noite, porque não vai acontecer. Né? E aquilo. Péssimas experiências podem ser resolvidas por pessoas no final. Né? Às vezes você teve uma má experiência, não encontrou o produto, mas se você tem uma frente de caixa alinhada,
atendendo muito bem, né? E que esteja atento ao ouvido do cliente, porque quem escuta muitas das vezes que está faltando um produto é a pessoa lá no corredor da sessão. Ah, o fulano, às vezes não sabe logicamente o nome. E cadê aquele produto? Você fala que não tem, se a pessoa já está. Cara, o cliente está pedindo tal produto que a gente não tem. Às vezes está fora do sortimento, às vezes está em ruptura e também no frente de caixa. O frente de caixa, a equipe de frente de caixa, é uma grande aliada como termômetro de como é que está a loja, satisfação do cliente, o que o cliente está sentindo falta, o que o cliente pode eventualmente estar reclamando de algum preço que não está posicionado, porque é lá onde você tem o contato face a face, ali naquele tempo onde os produtos estão sendo registrados, etc. E é importante conseguir capturar esse feedback da equipe de frente de caixa e fazer essa informação seguir a quem de direito, nos setores. Tá? E aí a responsabilidade da operação é de garantir que isso tudo esteja acontecendo na gestão das pessoas, né, e também no fluxo de comunicação entre elas. Achei muito legal essa pegada, Luiz. E você tem alguma sugestão prática de fazer isso? Por exemplo, eu estou ouvindo aqui você falando e eu estou imaginando, tipo assim, sei lá, talvez a pessoa anote ali aquele conteúdo e ela passa para a pessoa que é o responsável, por exemplo. Né? Por exemplo, eu sou o caixa lá do supermercado e aí você chegou lá e aí eu falo, olá, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo, né? Obrigado pela sua preferência aqui com o nosso estabelecimento. E deixa eu te fazer uma pergunta, para a gente poder te atender cada vez melhor. O senhor encontrou tudo que o senhor estava precisando? Né? E aí talvez, aí, né? Exatamente. Gilcimar, vamos fazer um negócio sem custo. Sem custo. Esse exemplo que você deu. Tudo bom? Aí você encontrava assim, só não encontrou tudo que você precisava? Tem algum produto que você sentiu falta? Ah, eu não encontrei o produto, tá. Anota no papel. Folha de papel. Um bloco de papel. Ali no final do dia, no final do turno, você pode repassar ali para a pessoa que fica responsável pelo frente de caixa, para o encarregado ali da sessão, né? E aqui dali a pessoa responsável junta e manda a informação para quem quiser. Logicamente, aquilo que é divergência de preço normalmente é tratado na hora, até porque você tem que confirmar para poder registrar o produto com preço certo e já tem que ir lá correr para resolver o problema, para evitar que novos clientes tenham problema. Só que isso para você ver, é um negócio offline, sem tecnologia, simplesmente foi adotando ali no papelzinho, tá? Cara, no final do turno, junta, a pessoa recolhe ali os papéis, teve sugestão, não teve, teve reclamação de preço, etc. Compila e passa aquela informação para quem seja responsável no grupo WhatsApp da loja, dos responsáveis ali, etc. E tal. Gilcimar, a gente usa tecnologia, o WhatsApp para tanta coisa que não agrega tempo, não agrega valor para ninguém, que a gente tem que usar isso ao favor. Né? Imagina, pegou ali, ó, pessoal, reclamações do dia. X, Y, Z, produtos que sentiram falta, etc. Pronto, acabou. Não gastou um centavo e você botou um sistema de conversando com quase com saque de atendimento ao cliente, escutando o teu cliente ali, sem fazer esforço. Só que isso, o grande desafio da operação é que isso aconteça todos os dias, da abertura da loja, ao fechamento da loja, do dia do início do ano até no dia 24 de dezembro, antes da loja estar fechando e todo mundo seguir para suas casas. O grande desafio da operação é a disciplina. Disciplina em cumprir os processos. Tá? E aí, eu sempre sou defensor do seguinte, a pessoa tem que saber porque está fazendo. Porque imagina só, você chega com um procedimento desse, o operador de caixa tem 1 milhão de coisas para fazer, se preocupar, preocupação com troco, né? Ali tem ainda, logicamente, tem bastante Pix, etc. Mas, cara, troco, preocupado, porque depois tem ali, a pessoa pode receber alguma punição, alguns não tem lá descontado o valor. Mas, toda vez que você coloca um procedimento para alguém, explique o porquê. Explique o porquê. Porque a partir do que você explica o motivo, você olha aqui, ó. Então, o motivo é esse, é entender o que está faltando. E você ainda pode mostrar por que a vida dessa pessoa vai fazer melhor. Ó, porque quanto mais a gente anotar produto que está faltando, menos o cliente vai reclamar para você. Menos o cliente vai chegar estressado, porque no final, tudo é uma curva de rio, né? Frente de caixa. Tudo vai parar no operador de caixa. Então, é o seguinte, a tua vida vai ser melhor. Né? A partir do momento que toda hora a gente deu, cara, quantas vezes deu problema de divergência de preço? Cara, tá tendo muito divergência de preço. É num setor, não é no setor, é nos itens que entram em promoção, que às vezes a gente, cara, a hora que o preço volta para o regular, no procedimento de voltar as etiquetas não funcionam. Pronto, a pessoa precisa entender, por que está fazendo, e 2, eventualmente, por que a vida dessa pessoa vai ser melhor. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Lojas Americanas, todo mundo sabe, está passando por um grande desafio aí de se reestruturar, e principalmente um desafio de caixa. Tá? Quando você vai na loja americana hoje, a pessoa toda hora está falando assim, o senhor quer pagar com Pix? O senhor quer pagar com Pix? O senhor quer pagar com Pix? Obviamente, né, pagar com Pix é muito melhor do que pagar com cartão de crédito, seja por questão de taxa, ou seja por questão de data de
de pagamento, né? De agenda de recebimento. Agora, se você não fala para o operador de caixa, fala assim, olha, a gente está precisando melhorar o nosso recebimento, quando a gente recebe no cartão de crédito, demora tempo, tem taxa, então, para a gente é muito melhor receber em Pix. Portanto, toda vez que o cliente chegar aqui, etc e tal, só que vamos pagar com Pix, vamos pagar com Pix. Ou seja, o nível de aderência das pessoas em qualquer coisa, a partir do momento que você explica o motivo, é muito maior do que você simplesmente joga a tarefa que a pessoa fala assim, poxa, mais uma coisa, até parece que não tem nada para fazer aqui. Você não, se ela já tem 10 compromissos, você está jogando mais 11. Agora, se essa questão do mercado mesmo, fantástica. Imagina quantas pessoas que vão parar de reclamar no ouvido da pessoa sobre uma divergência de preço. Exato. Quanto mais agradável é você trabalhar sem ter gente te apurrinhando toda hora ali no ouvido. Exatamente. Exatamente. Então, assim, por isso que quando a gente fala de inovar é fazer diferente, não é gastar dinheiro com tecnologia. A gente sabe dos desafios de investimento, desafios de taxa de juros extremamente cara, então para você fazer novos aportes, ainda que a gente tem que ficar ligado, né, para entender o que está acontecendo e o que essas novas tecnologias podem fazer o nosso negócio, mas às vezes é coisa muito simples. Gilcimar, muitas vezes eu falo o seguinte, a diferença entre fazer o mais ou menos e o muito bom é nenhuma. É simplesmente um ajuste de procedimento, é ali um pouco de... querer fazer o certo. E a partir do momento, eu acredito que dá para ser feliz no varejo. Como? Se você respeita as pessoas, que muitas vezes a gente não encontra ambientes em empresas que acontecem assim, às vezes até o proprietário quer, mas isso não acontece na ponta, né? Então, se você tem um ambiente de respeito, se você tem um ambiente onde as pessoas têm a oportunidade de crescer profissionalmente, né, novas oportunidades de aprender e se desenvolver, as pessoas, né, vão querer estar lá. E não assim, eu trabalho aqui é porque não tem outra opção. Eu trabalho aqui porque eu quero. Trabalho aqui porque eu gosto. Trabalho aqui, eu recomendo que outras pessoas aqui trabalhem, tá? Então, esse é um ponto fundamental para que a operação funcione. Esse é um ponto fundamental. Tá? Por isso que a gente conversou também, e eu vou deixar vocês aí com a curiosidade do modelo tiro, porrada e bomba, que a gente comentou lá atrás, né, que é um modelo fracassado de gestão, que muitas vezes a gente vê ainda acontecendo, não funciona. Você não consegue sustentar uma operação. E não adianta que a gente acreditar, porque sempre a gente vai ter um quadro extremamente enxuto, porque o negócio não permite, né, não tem uma folga muito grande, as margens não permitem isso. Então você tem que aprender a trabalhar bem com menos, não tem fazer um retrabalho de processo é terrível. Você mal tem tempo para fazer aquelas 10 atividades que você tinha, agora você tem que voltar para refazer uma atividade que foi mal feita. E aí, Jucimar, porque às vezes a pessoa não foi bem treinada. Ela fez o melhor possível. De novo, eu volto no procedimento. Às vezes a pessoa fez com toda a boa intenção, com toda a forma, mas fez errado, porque ninguém chegou lá e treinou. Isso que eu bato na tecla para operações que estão crescendo, você tem que ter um manual. Você tem que ter uma explicação, e de novo, não precisa ser uma ciência da NASA, assim, o que tem que fazer? Portanto, um treinamento bem feito, etc e tal, porque depois também vai desgastando a pessoa vai dizer, gente, eu dou o melhor aqui, sempre tem um puxão de orelha aqui, porque simplesmente não está bem combinado aquilo que é esperado dela, tá? E a comunicação, às vezes o cara fala de um jeito, a pessoa ouve de outro. E aí o problema, eu tenho um amigo que tem uma sorveteria, e ele começou a ter problema da pessoa usar perfume, e geralmente na sorveteria eles indicam que a pessoa vá sem perfume, né, só um desodorante neutro ali e tal, porque por conta do sabor, das coisas ali, né, de ser alimentício. Sim. E aí eu falei com ele, mas você tem um manual que na hora que a pessoa entra, você já deixar claro isso antes dela entrar, na verdade? Porque se a pessoa, às vezes, ela é apaixonada por perfume e não consegue viver sem. Se você já fala isso no primeiro momento, ela pode optar por querer trabalhar ali ou não. Só que às vezes você não fala naquele momento. Aí depois, e às vezes acontecia de outro lado também. Tipo, às vezes da pessoa deixar de ir bem cuidada, né? Às vezes até com o odor não estando legal ali. Eu falei, então, mas isso tem que estar, como você falou, lá na política lá do começo, no manual da empresa. Sim. Quais são os direitos e deveres da pessoa. Depois você não precisa virar para ela e falar assim, olha só, você não está cheirando bem. Não, você já tem que deixar isso claro lá no começo, quais que são os direitos e deveres da pessoa. Que aí você não precisou falar. Ela mesma já entendeu qual era o processo. Sim. Um bom exemplo daquilo que você falou é, assim, uma loja que vende cosméticos, né, dermocosméticos, etc.
Então, assim, imagina, assim, você espera, né, assim, que as vendedoras estejam, né, ou vendedores sejam bem arrumados, né, enfim, bem cuidados, com maquiagem, etc e tal. Então, assim, é por isso que é importante o combinado, você precisa alinhar as expectativas e explicar o porquê. Né? Logicamente, quem vai trabalhar com beleza, etc., então já tem uma vocação, já sabe, até já gosta disso, existe talvez uma afinidade natural em relação a isso. Mas a exemplo que você deu, né, foi assim: olha, aqui, né, o perfume tem que ser o perfume dos produtos. Né? Vou dar um exemplo que tem em vários lugares, aqueles quiosques que vendem castanha. Né? Aquelas castanhas que você chega, você não está olhando, mas você já cheira. O destaque tem que ser para o produto. Então, a partir do momento que você explica para a pessoa, tudo bem, eu entendi. Não é que o Jucimar gosta de controlar as pessoas, o Jucimar pega no pé de todo mundo, cara, não é. Explique os motivos e você vai ter aliados em comportamentos e processos dentro da tua empresa, tá? E eu acho que isso também você tem filhas, né? Eu acho que isso vale muito pro filho também, né? É não, mas não por quê, né? Não é Sim, simplesmente não. Agora sim. não porque aí você justificou ali, fica muito mais tranquilo, né? Exatamente, exatamente. E aí, Gilmar, depois que a gente tem uma loja bem estruturada, pronta para receber o cliente, abastecida, seja na abertura, seja no fechamento que o cliente não tem nada a ver com isso, o dinheiro dele é suado e ele quer gastar, ele quer ter o retorno desse dinheiro dele, de fato, agora a gente precisa chamar o cliente. Né? Agora a gente precisa, e aí esse é o quinto pilar, é o marketing. Como é que eu faço para atrair o cliente para dentro do meu negócio? Como é que eu faço para fidelizar o meu cliente que já está dentro do meu negócio? Como é que eu faço para garantir que esse cliente que já esteja no meu negócio gaste cada vez mais dentro de todo aquele dinheiro que ele acaba gastando todo mês para determinado comércio, no nosso caso aqui a gente está abordando o supermercado. Isso é fundamental, e por isso eu volto no primeiro ponto, que é o cliente. Você precisa entender o cliente para você descobrir como é a forma mais efetiva, o canal mais efetivo para eu conseguir comunicar com ele. Eu vejo, Gilcimar, aqui, com dor no coração, muito investimento que às vezes o empreendedor faz, aquele dinheiro que é suado, daquele dinheiro que foi ganho a duras penas, né, ali no dia a dia, muito mal investido, porque acabou escolhendo canais errados ou formas erradas de comunicação, tá? E que não tem aderência com o seu público. Por isso é extremamente importante: escolha parceiros, seja agências, empresas que vão atuar nesse sentido, que tem experiência, que tenha credibilidade. Faça um teste muito simples. Tá? Quando eu estava em startup, estava contratando uma agência que ia me ajudar na questão de comunicação, tráfego pago, etc. E eu fazia, e eu me deparei com muitas das coisas não tão boas. Eu fazia a seguinte pergunta: tá bom, me vê aí 3 grandes cases de sucesso que você teve aí, fala quanto é que estava vendendo, o que você fez e no final o que o teu cliente passou a vender mais, poxa, para mostrar a tua capacidade de trabalho. A grande maioria dos mas não tinham casos de sucesso. Era muito daquilo, uma apresentação bonitinha, eram pessoas ali que não tinham experiência, que não tinham vivência, que não viveram ali e não conheciam as realidades do seu cliente, né? E que acabava sobrevivendo porque a pessoa sabia que tinha que investir, escutava o que tinha as outras empresas investindo, botava o dinheiro, via, aumentou, exemplo, né? Aumentou o tráfego no seu site, que gerava exemplo de uma venda, aumentou aqui determinados contatos, ligações aqui para a empresa, mas isso se transformou em eu gastei X, quanto que voltou? Quantas vezes esse dinheiro voltou? Por isso que é fundamental você escolher muito bem o parceiro, porque um parceiro de qualidade, ele vai, como especialista, ele vai te ajudar a montar o teu plano de comunicação para pegar aquele dinheiro que você tem e investi-lo da melhor forma. Esse é um ponto fundamental que eu deixo aqui como uma grande dica para o empreendedor. E eu acho que isso que você colocou, o Luiz, de você entender primeiro quem é o teu cliente, aonde que ele está e qual que são as mídias que atingem ele, é sensacional. Porque hoje, eu não sei se você observa aí, isso, né? Mas eu observo muito aqui, isso me dá uma dor no coração muito grande, ainda mais com 18 anos de experiência como locutor, com varejo. Então, assim, a gente, dentro dessa área do marketing, há 18 anos e vivência prática, muitos cursos, e eu vejo as pessoas indo nessa linha e eu falo, meu Deus, cara, que os supermercados hoje viraram dancinha.
Eu não sei se você vê isso na sua região, mas aqui, cara, eu sigo bastante supermercados e tal. E aí eu entro no Instagram do cara, é a dancinha. É copiando a dancinha que o outro fez, é copiando. E assim, eu fico pensando, será que realmente essa dancinha, ela tá tendo só likes ou aquilo tá convertendo em vendas? Será que talvez Sim. se ela traz uma dica de produtos de qualidade para a pessoa fazer, por exemplo, eu trabalho isso através do indoor, né? Eu levo ali um benefício de um produto da laranja que é rico em vitamina C, isso, para o quê? Para estimular o meu cliente que está dentro da loja a adquirir mais aquele produto. E se através da rede social a pessoa trabalhasse nessa formatação também, talvez não seria muito mais interessante do que ela ter 10 mil visualizações porque fez uma dancinha engraçada? Olha, eu vejo isso acontecer. Infelizmente, eu vejo isso acontecer, tá? Existe uma diferença muito grande sobre a repercussão de um vídeo teu, como você disse, né? A quantidade de likes que um vídeo teu, e na prática o que isso agregou para o teu negócio, agregou para o teu cliente. Né? E muitas vezes as pessoas viram aquilo, é legal, é engraçado. É legalzinho, pô, me divertir, aí passa para cima, vai passando, aí vê o gatinho, aí vê outra dança, etc. Cara, legal. Mas isso, a pergunta é, o que isso te trouxe uma forma prática de resultado? E essa é a pergunta que tem que ser feita, tá? Para quem está te assessorando, assim, então tá bom, por que isso aqui vai me ajudar? Eu acredito que empresas que acabam adotando essas dancinhas, etc, e tal, cara, não estão indo na modinha, estão indo naquilo que gera um pseudo-engajamento, mas que para o negócio não tem resultado nenhum. Né? O que é que o teu cliente quer ver? Ele quer ver o que eu vou fazer, cara, sazonalidade, acabou de passar pelo Natal. Poxa, tá aqui, eu falo, cara, veja as receitas do Natal, cara, veja, cara, supermercado, veja, cara, como ter um Natal completo para a tua família de forma econômica, né? Você está querendo promover categoria ali na parte de shampoos vegana. Olha aqui que a gente está trabalhando. Explorar uma categoria que o cliente não sabe, que você não tinha tradição, a categoria que você não atuava, você não é reconhecido, ou até por produtos que você colocou. E às vezes você até consegue uma ajuda da indústria de alguma bonificação, alguma participação que você ajuda a financiar ali aquele teu alcance. Né? Então, esse é um ponto que eu vejo muito desperdício em dinheiro e energia. E aquilo, a pessoa que faz um vídeo desse acha que isso vai trazer cliente e não faz as outras coisas. Porque Silvana, não, beleza, eu estou fazendo, mas tem as outras. Não, a estratégia é aquilo, vamos botar aqui. Então, esse é um ponto de extremo cuidado, tá? Que, de novo, volta no entendimento do cliente, o que o cliente quer, o que o cliente espera do teu negócio. O que o teu cliente quer, o que você gostaria que o teu cliente falasse na hora que ele saísse do teu estabelecimento? É isso que você tem que entregar. E a comunicação é parte dessa estratégia, tá? Onde você vai conseguir ou reforçar os atributos que você tem, ou mostrar atributos que você está desenvolvendo, né? Que você está querendo que ele conheça, que eventualmente ele não conhece. Essa questão que você colocou, eu acho assim, muito importante, e isso vai associando a marca também, né? Na hora que a pessoa te vê, ela já faz o mais importante em um livro, que eu tenho alguns, não é a capa, né? É o interior. Só que todos Exato. nós julgamos as pessoas, julgamos as empresas pela capa. Depois você vai ver o conteúdo, mas primeiro é a capa. Então, como é que é a capa que a gente está passando para as pessoas, né? Qual é a capa que a gente está Exato. passando enquanto pessoa e enquanto empresa? Como é que as pessoas estão Exato. enxergando? E aí, essa forma, você precisa envelopar todo esse trabalho aqui, todas essas etapas que a gente já falou. Não adianta você ter um excelente açougue, um balcão ali, campeão, aquele açougue nota 10, se você também não comunica. Se você não pega esse negócio e envelopa para o seu cliente de tal forma que ele passe a reconhecer, saber e reconhecer, né? Que, cara, não, lá é legal. Né? E isso começa a somar, de novo, nos atributos que você tem, na proposta de valor. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. É um negócio que tem que ser bem feito, tá? Tem que ter uma verba separada, tá? Para você poder. É importante a consistência no investimento, não existe milagre nessa história. Eu vou gastar X de dinheiro aqui, todos os meus problemas estão resolvidos, amanhã minha loja está cheia. Você consegue isso fazendo uma promoção, só que você vai voltar naquele problema que a gente conversou, que eu dizer, cara, e o restante? Se isso vai agregar de fato, né, para o teu cliente, tá? Então, e aí, Juscelino, vem de um ponto que é medir. Como normalmente as coisas não são medidas, ou porque a questão dos números fica só olhando ali faturamento, né, mas é deixado para um segundo momento,
de novo, o dia a dia que não é fácil, fica tudo ali atropelado, se você não para e não mede, você não vai poder falar se isso é bom de fato ou não. Com outros indicadores que não seja só a venda. Se você ficar só com a venda, cara, é lógico, pega faz promoção da cerveja, um preço super, vai vender óleo, vários outros itens, quem sabe que atraem consumidores. Mas no final, isso agregou para o teu negócio ou não agregou para o teu negócio? E aí quem vai dizer são os números. De novo eu falo, boa parte, para não falar todos, mas boa parte dos sistemas de gestão de lojas, por mais simples que seja, já consegue entregar informações, você consegue, e de novo, né, todo dia você dá um passo, você consegue melhorar o seu nível de avaliação, e aos poucos você vai tendo uma condição de ter uma avaliação muito melhor do que aquela que é só basicamente olhar ali a venda, tá? Para as empresas que são de proximidade, aqueles supermercados de proximidade que eles fazem um investimento em marketing para abordar a cidade inteira, o que você vê em relação a isso? Você acha que isso é positivo, negativo? Olha, volta no ponto. Aonde está o teu cliente? Você tem que bater na porta, né? Você tem que entender aonde que está o teu cliente. Você tem que atuar naquele raio onde é que ele está, né? Porque eu vou dar um exemplo que às vezes eu fico maluco. Aqui em São Paulo, um restaurante que faz propaganda numa rádio para a cidade inteira. Eu falei assim, meu Deus, eu estou em Barueri, esse cara gastou dinheiro comigo, que mora aqui do lado, aqui, não estou na grande São Paulo, eu não vou no restaurante dele. Eu estou a quilômetros do restaurante. Esse cara está comunicando, né, na zona oeste, esse cara está comunicando, sei lá, a 20 quilômetros de distância, se for de carro aqui em São Paulo, um deslocamento de mais de 1 hora, para o cara chamar para o restaurante, dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora. Então, as ferramentas hoje de comunicação, os instrumentos te permitem que você seja cirúrgico de bater na porta do teu cliente, seja aonde de fato ele reside, esse é um ponto importante, e no momento mais apropriado dele, o dela. Né? Qual o momento mais apropriado para essa compra? Tá? Eu vou ter que bater na porta, né? Na porta que eu digo, né? Na cabeça do cliente. É na hora que ele está saindo de casa, é na hora que ele está voltando de casa, é em casa, de uma compra que ele está se programando, é no final de semana, não sabe. Hoje você consegue personalizar muito mais esse nível de anúncio do que antigamente, basicamente você tinha, né? Vou falar de mídias gerais, você tinha televisão, você tinha jornal, você tinha rádio, ou você fazia a mídia impressa e você ou um parceiro distribuía. Você consegue ser muito mais cirúrgico. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você começa a montar um grupo de clientes no WhatsApp de vinhos. Vamos pegar o vinhos aqui porque é uma categoria bastante específica. Tá? Para que eventualmente você vai estar gastando dinheiro para comunicar, você, cara, você consegue ser cirúrgico com esse grupo. Por exemplo, estou falando um negócio muito simples, tá? De montar um grupo no WhatsApp. Assim, olha, gente, estamos aqui, chegaram esses vinhos, tem aqui essas condições, esses vinhos estão na promoção. E é por isso que eu acredito que hoje, com a tecnologia, usando como aliado e com bons parceiros, você consegue ser cirúrgico e bater na porta do teu cliente, aonde de fato que ele está e no momento mais propício para ele tomar a decisão de comprar com você. Para você, quem que é a pessoa que você precisa estar mais ali comunicando ela? A pessoa que te seguiu lá pelo Instagram, e que talvez pode ser de qualquer outro lugar, ou talvez seja até de uma cidade vizinha, ou aquele cliente que já está ali dentro da sua loja? Qual dos dois que você acha que está mais no momento da compra? Olha, Gilcimar, o teu cliente mais fácil de converter e mais barato a conversar é o teu cliente que já está dentro da tua loja. Ele já está contigo. Imagina o esforço que você tem que ter, assumindo que é um cliente que tem o teu perfil, né? Que você tem que acionar de mídia. Eu estou falando assim, cara, de chamar a atenção para a tua loja. Um cliente que mora longe de você, é um potencial cliente, chamando de potencial cliente. Ele não é um cliente teu, ele já tem um hábito de consumo, ele já compra em determinado local, às vezes há 1, 2, 5, 10 anos, ele já tem uma série de fatores que toma a decisão para que ele consuma naquele local para atrair com você. Então, é importante? Mas você tem um esforço para você atingir. Quando você fala do cliente que está dentro da tua... Um cliente que já é teu, tá? Indo mais, ele já está dentro da tua loja, tá? Onde você, através de N formas de você disparar ali uma comunicação para que ele tome a decisão de preço, toma uma decisão de compra para poder comprar um produto que te gera uma margem melhor, um produto que não sabe um lançamento, né? É muito melhor, é muito mais barato e muito mais efetivo. Na hora você vai ver o retorno dentro do seu ticket. Quer ver um ticket? Quer ver um negócio simples, né?
quantas lojas anunciam que está saindo a fornalha do pão? Poucas. Quantas? Eu tenho hoje, né, algumas dezenas de clientes, graças a Deus, e eles têm essa ferramenta lá que eles podem acionar para poder dizer que o pãozinho está saindo e tal. Te falar que Pronto. 1%, se fizer, é muito. Então, imagina, né? Você está dentro da loja, você pega, esse é um produto com compra recorrente, você vai comprar. Se não está comprando no supermercado, vai comprar na padaria. É hábito do brasileiro, ponto. Né? E a diferença que faz é que você, opa, peraí, está saindo agora. Não é que não tem, não é que está lembrando que eu preciso comprar. Está saindo agora, o pão está fresco, está quentinho, estou indo para casa agora. Poxa, eu vou chegar em casa, aquele pãozinho para cortar aquela maravilha toda. Né? Então, essas ferramentas de você acionar o teu cliente num gatilho, no momento que ele está propício à compra, é um exemplo muito simples. Comprar o pão. Por isso que eu falo, Jusimar, não tem ciência de foguete, porque o entendimento do consumidor é algo muito simples, porque nós somos consumidores. A gente consome, a gente compra em mercado, a gente vai no restaurante, a gente vai na lanchonete, né? A gente consome. Então, muita gente olha e fala, cara, como é que funciona? O que é legal para mim? Entendeu? E transpor isso para o negócio de forma simples e que consiga, de novo, quando a gente olha operações, ter a consistência disso. Não adianta você fazer isso um dia e não fazer amanhã e depois, porque o resultado, de fato, é colhido com a consistência ao longo do tempo. Perfeito, perfeito. E eu fui instigando você nesses pontos, porque, assim, Luiz, um grande desafio nosso com o trabalho no marketing indoor é justamente ajudar o empresário a entender essa comunicação, que não adianta nada ele fazer porta para fora. É o que você fala e eu também fico, assim, dói o coração de ver a pessoa investindo tanto em um profissional ali para fazer a rede social, investindo na rede social, investindo tanto dinheiro em tráfego pago, que é tudo muita coisa que está em alta, né? Você vê um monte de guru Sim. aí vendendo esse trabalho, e não que não sejam importantes, você falou sabiamente. Só que esse processo interno, o atendimento, o som ambiente, o que está tocando no som desse cliente. Eu já cheguei em loja que estava tocando funk. Você imagina, é uma coisa que particularmente eu não gosto. Gosto daqueles funks da antiga, MC Marcinho e tal, mas é um tipo de coisa que não agrada a todos. Ou pelo menos assim, não agrada a grande maioria. Então imagina, tá você lá com a sua filhinha de 6 anos e tá tocando um funk. Cara, Exato. isso vai fazer com que a pessoa fique menos tempo na sua loja e ainda causa uma impressão ruim. Por isso que eu falo, quem quer ter o cliente? Tem cliente para tudo. Né? Você tem lojas para todo perfil de cliente. Tá? Eu já me deparei exatamente isso. Estava tendo um final de semana, um sábado, caixa de som, aquele padrão sabadão quente que tem que ter o varejo. Eu me deparei exatamente, eu fiquei envergonhado que era um casal de idosos, que era um perfil, e o engraçado que essa loja, ela estava no perfil numa região que tinha um público com uma faixa etária maior, né? Ou seja, era uma loja voltada para esse público, e eu me deparei exatamente isso, um funk tocando na caixa de som, né? Eu fiquei envergonhado com a senhora e o senhor que estava na fila. Eu falei, meu Deus do céu, qual que é a impressão? Né? Tem lojas, e aí não vou falar do funk, né? Mas, por exemplo, eu vou transpor para a loja de roupas, para tirar um pouco aqui desse universo, porque fica legal fazer comparações externas, porque tira um pouco das paixões e dos pré-conceitos. Né? Se você vai para uma loja de roupa de terno, vamos falar moda masculina, de terno, que vai tocar lá um determinado tipo de música. Você vai para um streetwear, vai tocar um rock. O rock que toca na loja de streetwear, quando tá lá, aquela roupa pro cara que gosta de skate, não sei o que, aquela coisa toda, entendeu? Pode até ser o funk, vai, não sei, ainda por mais que eu não goste, talvez seja, tá? Mas não é essa música que vai tocar, a música ambiente que vai tocar na loja que vende terno. Então, é bom quando a gente joga desses extremos, você fala, realmente, então, no negócio, no supermercado é a mesma coisa. Primeira coisa, o tanto que é ruim você entrar na loja e não ter som. Que às vezes o som que vai aparecer é o som lá do equipamento de exaustão, que está lá para tirar o calor, aquele monte freezer, cara, é outra coisa. Barulho do freezer, é a Dona Maria. Que está desregulado, está com aquele barulho chato, entendeu? É da esteira que range, é daquele monte de coisa, é da bateção de bandeja que tem lá na parte de produção. Sai do supermercado, vai numa loja dessas âncoras de uma loja, vou dar um exemplo, se tem todo lugar, numa Renner, Riachuelo, sei lá, vê como é que é lá. Tá lá, iluminação preparada para receber o cliente, e a música condizente, tocando a música, e a gente acha que não, mas a música impulsiona, te mexe, você tá lá, você não percebe, mas, cara, isso aqui é legal, isso aqui se sente um ambiente legal, um ambiente agradável. Então, não adianta ter só música, mas que música que vai tocar? Quem escolhe a playlist que tá lá tocando?
né? O que está combinado lá com a pessoa, porque às vezes você fala assim lá pro teu funcionário, fala assim, ó, gente, tem que botar música. Então, ó, abriu a loja, tem que tocar música. Se você não fala qualquer música, não vai botar música que gosta. E depois você Total. vai lá reclamar com a pessoa, vai, cara, mas você não combinou, eu vou botar a música que acha, que a pessoa acha. Uma das piores coisas que existe é um negócio que chama bom senso. Se você põe 10 pessoas dentro da sala, vão existir, para cada coisa, vão ter 10 bons sensos diferentes. Então, assim, não adianta. Você tem que deixar muito bem claro, muito bem acordado, tá? E, de novo, e aí falando de loja, experiência de loja, tá? E, gente, experiência de loja que eu tô falando é aquela loja que está na região de baixo poder aquisitivo, de gente simples, que está lá, que trabalha com dinheiro, que pega o dinheiro e para pegar, para comprar, para levar para casa, porque não tem. É experiência. Tá? Às vezes a gente glamoriza, mas não é. Então, o que vai ter lá? Tem que, cara, inclusive de som ambiente, qualquer música, tem que tocar uma música. Quando ficar, quantas lojas eu já entrei com clima de velório, aquele barulho, e o pior, quando a loja está vazia, é pior ainda, porque não tem nem gente conversando. Então, isso só empurra o teu cliente para fora. Na hora que Empurra você o teu fala, cliente para chega a fora. ecoar, né? Exatamente. Exatamente. E Isso hoje, empurra o teu cliente para fora. e hoje uma coisa que eu observo muito é que os streaming não tem nenhum filtro. Hoje, se você colocar Spotify, YouTube, ele vai tocar qualquer música com palavrões e o filtro é zero. E aí o que você falou, aí você Exatamente. deixa, às vezes, o teu colaborador, que também você não passou lá atrás, como é que é a cultura da tua empresa, quem são os seus Sim. clientes, como é que é o perfil do teu cliente, não fez uma boa seleção também para saber cada pessoa que deveria estar em cada setor, e aí você deixa essa pessoa fazer a sua escolha musical, e utilizando uma plataforma assim, dentro da nossa plataforma, o primeiro filtro que a gente tem é que não toca música que fala besteiras. Ah, Jusimar, eu queria muito que colocasse aquela música porque ela é um lançamento. Tá, mas ela fala palavras de baixo calão? Então, você acha que realmente o seu cliente. Que imagem que você está fazendo na cabeça do teu cliente quando toca uma música que Sim. fala essas besteiras? Então, a gente não toca. Ah, não, Jusimar, mas eu queria que tocasse essa música. Tá, então você procura uma outra empresa para te fornecer a Uhum. rádio indoor. Eu tenho meus princípios e Uhum. valores e com isso eu não negocio. E eu entendo Sim. claramente que não tem que você pode ter uma porcentagem, sei lá, menos de 1% que vai gostar de ouvir aquela música que tem besteiras. Agora, quem é o público comprador? Principalmente no varejo, quem é o público comprador não é muitas vezes a pessoa de 20 anos para baixo. É justamente a pessoa que faz a compra, quem tem a responsabilidade financeira da casa. E qual é o perfil dessa pessoa? Exatamente. Que é o nome bonito que dão para quem é o tal do shopper. Shopper é quem vai lá fazer a compra. Então você tem que entender e aquele bom e velho ditado, varejo é detalhe. Você faz toda a jornada, você cumpre todo o trabalho. Aí quando você vai cuidar da experiência da loja, entendeu? Aí você peca nisso. Aí você tá lá com a mãe, com a criança, fala assim, meu Deus, isso aqui não passa nem perto da minha casa. Como é que eu vou deixar exposto a um tipo de conteúdo desse? Por exemplo. Então, assim, é, é difícil a complexidade que existe. Só que quem faz bem está na frente. Você tem aquele só, se poucas pessoas, é exemplo que eu dei, quantas anunciam a fornada do pão? Né? Não anunciam porque dá trabalho fazer. É trabalhoso. Né? Alguém tem que ir, saiu, tem que ir lá avisar, né? Tem que disparar o comando, assim, dá trabalho, mas quem consegue se estruturar e fazer bem, se destaca num mundo onde muitas vezes o básico, o feijão com arroz, não está acontecendo, e você começa, e principalmente quando isso está baseado em pessoas, você começa a criar uma diferença com a concorrência que dá trabalho e demanda tempo. Porque assim, o concorrente reformou a loja. Se você tiver o capital, você reforma a loja, você já chegou. Poxa, o concorrente conseguiu trocar toda a parte de frios, etc e tal, todos os equipamentos, está tudo lindo, bacana, está tudo funcionando legal. Assim, tem uma coisa que só com dinheiro você já consegue equiparar com o teu competidor. Só que várias das coisas que envolvem pessoas, já que dão trabalho e por conta disso as pessoas acabam não fazendo, quando você começa a construir um diferencial, esse diferencial ele se perpetua por muito tempo, porque é difícil. Se fosse fácil, tinha um monte de gente fazendo. Então fica aqui, por isso que o nosso objetivo é gerar um alerta para as pessoas, cara, olhe isso, preste atenção. Ninguém está falando que é fácil, mas se alie com os teus parceiros que podem fazer com que essas coisas sejam fáceis, exemplo da Rádio Indoor, para você conseguir fazer com que isso esteja resolvido e falar, tá bom, agora eu vou partir para o próximo problema, o próximo desafio que eu tenho para resolver aqui.
E eu acho que o legal também, ô Luiz, quando você coloca profissionais de qualidade que entendem o seu negócio, eles já pensam previamente por você, né? Eu tenho um amigo lá do Espírito Santo, que tem a rádio indoor nossa lá no supermercado dele, e o dia que, acho que foi dia 1º de outubro, se eu não me engano, acho que foi, tipo, ele entrou dentro do estabelecimento e ele pegou o celular para me mandar uma mensagem pedindo para a gente colocar uma mensagem de Outubro Rosa na rádio, falando da importância dessa Uhum, conscientização. E na hora que ele pegou o celular para mandar mensagem, tava tocando a mensagem na rádio. E aí ele mandou mensagem para mim e falou: pô, Gilmar, você é. Aí falou: pô, você é F mesmo, hein? Porque eu ia te mandar uma uhum, mensagem para te pedir uma coisa e já estava tocando na programação. E assim, um dos cuidados que a gente tem, ô Luiz, em relação a isso, é o que eu posso antecipar para o meu cliente que eu não preciso que ele me sim. peça. Porque na correria do dia a dia, com um milhão de coisas que ele tem que fazer, o que eu posso fazer por ele? Então, tudo isso que a gente consegue já fazer previamente, nós já fazemos. Eu não preciso esperar chegar o dia dos namorados para me fazer uma mensagem lá na rádio, comunicando, por exemplo, que ele pode comprar um chocolate, que ele pode fazer Sim. uma noite de queijos e vinhos, que ele pode fazer um jantar especial, um jantar surpresa para a pessoa que ele ama. Então, assim, isso são coisas que nós fazemos através da rádio. Nós cuidamos de toda essa parte sem a necessidade dele nos pedir. Já deixamos isso dentro da programação, porque a ideia é o quê? Ajudar a aumentar o ticket médio. Excelente, excelente. Gilmar, eu falo, procure parceiros que resolvam o seu problema. Eu tenho um exemplo muito claro para mim. Eu tinha um parceiro que já estava trabalhando há bastante tempo comigo na parte de comunicação visual. Então, quando eu tinha a reforma de alguma unidade, né, ele mandava o pacote de arte, só que tinha algumas artes que eram customizadas, ok? Algumas artes que ele utilizava a depender da unidade. Só que era fácil. A gente fechava, ó, beleza, tem que fazer essa troca dessa comunicação dessa unidade. Ele já sabia o que tem, o que não tem, então vai essa arte, não vai essa arte, tudo bem. E aí fomos fazer uma concorrência, né? Volta e meia tem que fazer bater preço para garantir também que essa pessoa está com preço competitivo, etc. A gente resolveu testar com outro, né? E aí, mesma coisa, contratamos ele, fazer toda a parte de troca de enxoval de comunicação. Quando eu cheguei, tá tudo pronto, fui visitar a unidade. Quando eu cheguei na unidade, eram coisas assim, muito erradas que estavam. Não era aquela coisa que passou despercebida, mas eram comunicações importantes que não deveriam estar lá. E aí aquela história, né? Eu falei assim, mas está errado. Eu falei, não, eu apliquei o padrão que vocês mandaram. Lógico que ninguém brifou, falou que tinha, mas assim, por quê? Porque o outro fornecedor resolvia. O outro fornecedor você fechava, ele mesmo já ligava na unidade, o que tem, o que não tem? Isso aqui eu coloco, não coloco, coloco, não coloco. E resolvia o problema, me dava agilidade e me permitia que eu fosse focar em coisas mais relevantes, que era atender meu cliente, negociar melhor com meus fornecedores e cuidar da minha equipe. O outro, que não era um fornecedor que talvez que tinha essa visão, que talvez nem eu tinha brifado ele, simplesmente pegou, executou e gerou um custo. Eu tive que pagar, porque também não tinha brifado ele, né? E acabou que, não, preferi continuar com aquele meu prestador de serviço que resolvia o meu problema. Ele se antecipava às minhas demandas e às minhas necessidades. Por quê? Porque ele me conhecia. Ele me conhecia como cliente, me conhecia as minhas necessidades, ele sabia onde tinha valor dentro dessa relação. Por isso que eu falo. Já que você não tem tempo, né, a gente não tem tempo, como empresário, como líder, etc., busque fornecedores, parceiros de negócio que resolvam o seu problema, porque você precisa liberar tempo para que você busque resolver aquilo que você é melhor. E deixe o teu parceiro fazer aquilo que seja a especialidade dele. Perfeito, perfeito. E se a gente vai nessa linha do marketing aí, tem centenas de coisas que a gente pode abordar, né, o Luiz? Mas eu acho que dentro do marketing aí, essa questão que você colocou, assim, para mim é fundamental também. A gente explora muito, né, a gente trabalha esse marketing sonoro, mas a gente sempre está dando uma pinceladinha, uma motivada no nosso parceiro, para ele estar investindo no atendimento ali, né? Isso é uma coisa que a gente percebeu ao longo dos anos também, a gente está 8 anos trabalhando com indoor e há 18 com propaganda e marketing. Essa saudação do cliente. Né? Hoje, os nossos clientes, nós temos esse cuidado de saudar o cliente e é o que você falou. Cara, quem não gosta de ser bem tratado? Sim. Todo mundo gosta. Então, assim, a gente tem esse cuidado de olá, seja muito bem-vindo à nossa loja, uma ótima segunda-feira para você, que a sua semana seja abençoada. E assim, eu falo, cara, eu faço isso através da rádio, mas isso é importante que o seu colaborador faça isso também lá, presencial. E quem que é o vendedor dentro de uma loja? Dentro de um supermercado, por exemplo? É a equipe. É quem está Todos. lá, É. atendendo. Eu fiz essa pergunta para um empresário. Ele falou: vendedor é o pessoal no açougue,
Eu falei, não, cara, o vendedor é o cara que está conferindo, é a pessoa que está limpando o chão, é a pessoa que está no caixa, é todo Sim, mundo. E aí todo você mundo. vê, Luiz, a importância de um trabalho como o que você faz, de ajudar o empresário a refletir sobre todos esses pontos. E aí a importância de um canal como o nosso, e que esse é o nosso objetivo, da gente ter esse cuidado de ajudar o nosso amigo a refletir. E isso que você falou, eu uso muito isso. Lá atrás, e você tem mais experiência do que eu, lá atrás, quem tinha dinheiro, ele se destacava, porque aí ele ia lá e colocava um supermercado de responsa mesmo, bonito, um espaço entre as gôndolas enorme, e aí ele se destacava. Só que depois, com o passar do tempo, o financiamento, o equipamento hoje não é mais diferencial. A pessoa vai lá e Sim. divide um equipamento de 50, 100 mil reais e ela tem um equipamento igual a do João. E aí o diferencial, concordo 1 milhão de vezes contigo, está nas pessoas, está nos processos bem Exatamente. definidos. Exatamente. Eu tenho um desafio. Imagina só, se você pega um cliente, você vende o cliente, e leva para dentro de uma loja, tira a venda. Com aquilo que o cliente está vendo, escutando, com as pessoas que estão. Ele consegue definir, ele consegue descobrir que é a tua loja, sem ver fachada, sem ver uniforme de funcionário nenhum. Se sim, significa que você está conseguindo marcar o cliente dentro de tudo aquilo que ele percebe, que ele vê, que ele toca, que ele cheira. Então, esse é o desafio de todo empresário. Que se você vendar uma pessoa, deixar abrir e tirar a venda dentro da loja, que essa pessoa consiga, sem ver a tua marca nem nada, fala assim, estou no supermercado do Jucimar. Tá? Por que não? Porque no supermercado Jucimar, quando eu peço aqui ajuda, a pessoa me leva lá na sessão, né? Aqui é sempre limpo, eu escuto aqui a rádio aqui com a música bacana, num nível bem legal. Ah, eu tô aqui quando sai a fornada do pão, eu escuto na rádio, sou avisado, aproveito, vou lá, consigo pegar um pãozinho fresquinho para conseguir levar para minha casa. A exposição dos produtos está sempre bem correta, está tudo bem abastecido aqui a loja. Esse é um desafio. E quando você consegue fazer, significa o seguinte, você já conseguiu primeiro gravar na cabeça do teu cliente o que é o teu negócio, o que é a tua proposta de valor, e o teu cliente consegue perceber e reconhecer isso dentro da tua loja. Aí significa que você está fazendo um bom trabalho. E será que esse cara vai trocar você pelo outro estabelecimento que abriu, mas e é um pouquinho mais barato? Não vai. Não vai. De jeito nenhum. A gente sabe que não. A gente sabe que não. Tá? Então, por isso que eu falo, varejo é detalhe. E para essa complexidade, você tem que ter uma equipe muito eficiente, processo numa operação muito bem redonda e você escolher muito bem os seus parceiros que vão te ajudar a entregar a melhor experiência para o cliente, aquilo que ele espera, que seja a forma que seja bem atendida na loja, mas também liberar o teu tempo para que você possa fazer as outras coisas. Perfeito, perfeito. E aí, Jucimar, o sexto ponto também, porque a gente falou muita coisa, né? Falamos de cliente, falamos da equipe, falamos da visão de comerciante, a gente falou de operações de abastecimento, a gente falou também do marketing, de comunicar, trazer, fidelizar o cliente, mas no final, o empresário, ele precisa avaliar se isso tudo está resultando em lucro. Esse é um ponto muito importante. A parte financeira, os resultados do negócio. Porque imagina só, né, quão frustrante que é você empregar o capital, você empregar tempo, esforço, energia, um monte de gente para que no final do mês, né, você não tenha conseguido atingir os resultados que você precisa. Tá? Então, a primeira dica que eu dou é assim, controle seus custos. Tem aquele ditado muito simples que custo é como unha, né, ou como cabelo. Você corta, ele cresce de novo. Então, como o varejo de supermercados é um negócio que com margens limitadas, né, você tem que ter um controle muito grande, você tem que olhar as pontas. Né, e não só quando eu falo você, assim, a equipe tem que olhar, você tem que delegar essas atividades e preparar, investir nas pessoas. Voltando àquele ponto aquele exemplo que você deu, eu não vou investir na minha equipe porque, e se mudar para o seu concorrente? Então, e se ficar? E se ficar e você precisar ali que a pessoa analise, vê, controle os custos e você não ensinou a pessoa de como é que você faz, como é que você olha aquele monte de número, o que a pessoa precisa olhar. Né? Então, ali na parte de finanças, tem que olhar, controlar o caixa é vida do negócio. Né? Então, por isso que a gente também falou, né, resista às tentações das negociações com os fornecedores. Não,
eu disse, uma compra aqui, esse volume de mercadorias é um pouco maior aqui, que eu consigo uma condição, a condição pode ser boa, mas como é que isso impacta no teu fluxo de caixa? Né? Como é que isso vai impactar no dinheiro que você tem lá para as suas obrigações? Então, você tem que controlar muito bem esse negócio, tá? E aí também acompanhar os resultados. Tem que olhar, às vezes, o número mais fácil para olhar são as vendas. Tá, mas como é que está a margem? Essa margem da categoria está saudável ou não está saudável? Está crescendo ou está caindo? Que produto que não está me dando margem? Tem algum produto que está com margem negativa por algum problema, de ou o custo errado que entrou, ou de fato teve um reajuste da indústria e você ainda não acertou o teu preço de venda, alguma forma de recálculo de preço que o teu sistema ali perdeu algum parâmetro, você vai passar ali 15 dias, 30 dias, vendendo um produto que está te sangrando, você está jurando que está ganhando dinheiro com o produto e não está, né? Muitas vezes ele simplesmente está disposicionado. Eu tenho um caso muito claro para mim, numa grande rede de supermercados aqui de São Paulo, onde eu vi que o preço da batata marca própria estava assim, assustadoramente mais barato. Mas assustadoramente, assim, era assim, 40%, 30%, 40% mais barato do que o próximo produto. Até que chegou num dia que, alguém olhou o preço, viu que estava completamente errado e voltou para um preço que fazia jus ao posicionamento que deveria. Então, e foram meses e meses de um produto precificado de uma forma correta, porque ninguém passou batido. Quando se fala numa rede, é muita gente, muito SKUs, etc. Mas dentro do negócio, tem que tomar cuidado, e principalmente, lógico, com os produtos de maior giro. Como é que está a minha saúde financeira disso? Tá? Só que para isso, vem também, Jusimar, de um paradigma que existe, muitas vezes, uma preocupação muito grande de não compartilhar informação. Não. Toda informação é só comigo. É só comigo. Está aqui só com o dono. Tudo bem, e eu entendo as preocupações dos dados que eventualmente pode cair na mão do concorrente, eu sei. Só que você tem duas alternativas. Ou de ser a Mulher Maravilha e o Super-Homem, achar que todas as informações você vai ser o centro de todas as decisões e tudo isso você vai conseguir decidir. Talvez quando você tem um mercado, tudo bem, mas quando você fica com uns 4, 5, 6, é impossível fazer. Ou você, de uma forma correta, dá acesso às informações que aquela pessoa precisa trabalhar. Qual que é o máximo de informações que eu posso e que aquela pessoa precisa trabalhar? Compartilhe as informações. Isso daí também é uma lição lá do Sam Walton, que fundou o Walmart nos Estados Unidos. Compartilhe ao máximo as informações que você pode com a tua equipe para que elas tomem melhores decisões. Tá? Não adianta querer segurar, mas o meu concorrente vai saber. Eventualmente vai, de quanto é que você está vendendo, você está subindo, você está caindo, mas uma vez que você não consegue resolver tudo, também vem no ponto, tenha pessoas de confiança. Quem são as pessoas que estão do teu lado? Tá? Então, você precisa compartilhar. Quer ver um negócio que não... Eu brinco, né? Não custa dinheiro, não arranca pedaço, faça uma vez por mês. Você dono, você que seja, cara, faça uma reunião uma vez com a tua equipe. Fale você dos resultados. Permita que as pessoas perguntem. Né? Faça na troca de turno, a turma que entrou na manhã, que está saindo ali, eu fazia, né? Isso é um hábito que eu acabei do... Cara, pega o pessoal que está saindo, coloca eles ali, segura um pouquinho depois, cara. Quantas horas extras já foram feitas, Josimar, que não precisavam para assuntos tão banais, que eram puramente desperdício e investimento. Pega lá 30 minutinhos também, respeita as pessoas que querem voltar para casa, fala os resultados, faça uma reunião com a equipe, com o pessoal que entra de tarde, peço para o pessoal chegar uns 30 minutinhos, faça uma reunião objetiva e permita com que as pessoas perguntem. Permita, dê abertura, construa esse negócio, perguntas. O que vocês querem perguntar? Às vezes você não vai saber responder, às vezes até talvez você não possa responder, mas faça isso de coração para que as pessoas entendam, porque imagina só, também o sofrimento solitário do empreendedor, que às vezes está com um negócio, ele está lá pegando dinheiro emprestado, já queimou todas as suas economias para pagar o salário dos funcionários, está sem dormir, a família está extremamente preocupada porque botou todo o patrimônio em risco, e às vezes você não dividiu com a equipe. A preocupação é você estar carregando essa cruz sozinho, esse problema sozinho. Compartilhe as coisas boas, compartilhe as dificuldades, para que você tenha pessoas que, primeiro, entendam muitas vezes o porquê das suas decisões e se empenhem ainda mais em várias coisas que vão estar ajudando, vão estar te ajudando a resolver o problema. Né? E, de novo, use das ferramentas que os sistemas das lojas já possuem. Tá?
não gaste dinheiro, às vezes nem precisa, tá tudo lá, para você dar um passo. Às vezes você vai me dar um passo, depois dá outro, então tá bom. Para eu dar o próximo passo aqui no meu negócio, eu preciso de uma ajuda externa. Aí sim, vai lá, bata na porta, chame alguém aqui para dentro, né? Contrate mais pessoas, mas boa parte disso, a gente já consegue fazer dentro de casa, abrir um espaço da agenda. Para abrir espaço da agenda, o empreendedor só consegue se tiver uma equipe que funcione sem ele na loja, que ele não vire o funcionário dele mesmo, mas que ele tenha tempo, né? Até eu brinco que muitas das vezes a gente está, aquele negócio no mapa ou na foto, né? Às vezes a gente tem que dar aquele zoom para fora para entender o que está acontecendo, né? Às vezes, eu vou pegar um exemplo muito simples, tá? De turnover, que a gente já comentou, um turnover de frente de caixa, porque as pessoas não param, porque está muito desgastante. Por quê? Não é porque é desgastante, é porque tem um monte de problema que está acontecendo antes na loja, que vai tudo desembocar no operador de caixa. Então você vai ter tempo para entrar mais com detalhe nos problemas a partir do momento que você dá um passo para trás. E começa a entender, e começa a escutar, e começa a ver onde é que estão os problemas e a oportunidade dentro do seu negócio, tá? Eu trabalhei 10 anos em paralelo. Eu trabalhava na rádio da cidade, fazia locução de lojas, locução de eventos e trabalhava com carro de som e motopropaganda também. E uma coisa muito interessante, que assim, depois eu tive, né, alguns colaboradores comigo, mas no primeiro momento eu mesmo rodava e depois eu também gostava de fazer aquele trabalho até para estar sempre ali, né, acho que supervisionando, entendendo na prática e mostrando também, não, cara, isso aí eu faço. Aquilo que a gente falou ao longo do bate-papo, né? Você mostra fazendo, né? E aí, algo que é muito interessante, era uma recomendação minha para todo mundo que trabalhava com a gente, cara, passou pelas pessoas, buzine, sorria, por mais que você tá com capacete, tá, mas buzina, dá um tchauzinho, porque isso minimiza muito, porque muitas vezes nós íamos fazer a propaganda e aí você tá com som, claro, você trabalha ali, né, dentro do permitido e tal, mas você precisa informar. Sim. E às vezes, dependendo da situação, a rua que você passa, o som acaba aparecendo muito alto e a pessoa olha com a cara meio feia para você. E aí, essa técnica era fantástica. A pessoa olhava para mim, eu já buzinava para ela, dava um tchauzinho. E assim, como que a pessoa olhava com a cara feia, a partir do momento que eu mexi com a pessoa, acabou. A pessoa já sorria para mim, eu ia trabalhar e continuava tranquilo. Acho que às vezes tem muito isso também, né? Às vezes o caixa tá ali, só que ele não fala um bom dia, né? Bom dia. Porque às vezes, cara, a outra pessoa, ela só tá esperando uma ação sua para ela ter uma reação. E talvez a tua reação foi Sim. fechada, a tendência é o quê? Se você oferece um Exatamente. beijo para a pessoa, dificilmente ela vai te oferecer um soco. Exatamente. Uma reciprocidade, né? Exatamente. Ah, perfeito. É isso. Então, justamente o recado, quando a gente fala de números, de resultados, olhe, invista tempo aqui, traga as pessoas para o teu lado, compartilhe os dados, mostre às pessoas, né, como que está a performance, etc., para que você tenha mais aliados, você consiga tomar melhores decisões, ajuste de percurso, focar onde está bom, né, ajustar aquilo que precisa ser ajustado e que você tenha as pessoas no mesmo barco, todo mundo remando, né, junto com você para o mesmo lado, e que, de novo, também não adianta ter feito isso tudo, que depois o resultado financeiro não vem, você vai ter um negócio que talvez não tenha a longevidade que você gostaria, ou que talvez não consiga crescer na velocidade que você quer, dar oportunidade, gerar emprego para as pessoas, né? Seja em novas unidades ou seja em aumento de contratação, porque talvez você não está vendo ali se as contas estão fechando, se as coisas estão batendo, para que você volte e faça o ajuste e meça e vê se deu resultado, volta, faz ajuste, meça. É um ponto fundamental que às vezes o dia a dia, e eu entendo, o empresário acaba deixando isso um pouco de lado, tá? Para essa questão financeira, uma coisa que eu observo muito é o empresário queimando o preço em determinado produto para atrair o cliente para vender um outro produto. O que você acha dessa estratégia em negócios de pequeno e médio porte, principalmente? Olha, é uma estratégia arriscada, tá? Por quê? Porque que eu digo isso? Ela pode funcionar, tá? Desde que ela fosse bem feita, tá? Só que eu fico muito preocupado, Jusimar, porque na sua grande maioria, você não consegue medir depois, né? Não é que você não consegue, né? As medições de performance da campanha não é feita. Porque, ok, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver a venda do item, quais são as categorias correlatas que eu vou estar vendo, por exemplo, bebidas, né? Então tá bom, você faz a promoção de bebidas. Cara, quais são as categorias correlatas que você deveria vender quando o cliente vem atrás de uma bebida, por exemplo, quando você está fazendo uma saída de um feriado. Ah, ele tem que comprar carne, ele tem que comprar isso. Cara, você avaliou, você consegue avaliar
se essas categorias melhoraram a performance, né? Você consegue olhar se, na média, o teu número de tickets aumentou, né? Ou simplesmente ver um cliente e rapou um monte de coisa, exemplo que eu dei do feirante, do cara lá que tem a barraquinha, que chega lá, rapa, ele tá lá, vivendo a vida dele, fazendo o corre dele, ele tá certo. Viu a oportunidade, comprou, foi embora, mas o teu negócio foi ruim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tá? É importante, desde que seja bastante assertivo, você acerte muito bem na precificação, acerte muito bem no abastecimento para garantir que aquele cliente normal que sempre está lá contigo, compre, e nessa promoção ele consiga ter o produto que você consiga depois avaliar, porque senão você corre o risco de estar fazendo, de estar criando um movimento da tua loja, só que você não está traindo o resultado que você gostaria, que é vender nas outras coisas, que é muito simples. Você queima a margem no item, para você compor naquela cesta do cliente, você compõe outra. Por isso que é importante. Não adianta. Você vai ter que olhar os números. Você vai ter que se debruçar dos números para entender sua campanha dessa. Caso contrário, você pode estar fazendo uma ótima campanha. Então, não, eu vou reforçar porque eu estou conseguindo acertar a minha estratégia ou não. Para tudo, que essa estratégia aqui não está funcionando, eu tenho que mudar aqui para uma estratégia mais efetiva. Nem sempre muito milho é muita pipoca, né? Isso aqui é um ditado nosso daqui, eu não sei se tem na sua Exatamente. região aí também. Não tinha escutado, não. Não tinha escutado, não. Mas eu digo isso porque eu acho que é um cuidado, né, muito grande que a pessoa tem que ter, né? O poder de compra de um é diferente do poder de compra do outro, né? Tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? Eu vejo muitos supermercados, às vezes, principalmente de proximidade, médio porte, fazendo ações de atacado, mas são linhas de trabalho totalmente diferentes. Então, acho que tem que ter muito cuidado com isso, né? E hoje eu vejo também Isso. que o cliente não é bobo, né? O cliente ele está indo muito lá e vendo o que está na promoção e pegando aqueles itens na promoção. Sim, sim. Imagina só, se a gente fala, Justimar, que também o cliente ele tem acesso à folheteria via grupo de WhatsApp, etc e tal, de distribuição, ele consegue, ele já vai lá muitas vezes certeiro, eu vou só comprar isso aqui, eu vou embora. Então, o acesso à informação mudou muito do que era antes. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto, se fosse a vocação do teu negócio. Se o teu negócio é de proximidade, você não vai conseguir adaptá-lo ou ter ações para como se fosse um atacadista, um atacarejo. Por exemplo, o teu negócio nem comporta, você não tem retaguarda de loja para armazenar tanto produto, tá? Você não tem a quantidade de funcionário para conseguir fazer reposição das mercadorias em grande volume à medida que ela vai girando, tá? E aí, essa pessoa que você desloca para fazer essa reposição desse produto que está girando ali freneticamente durante o dia, era a pessoa que era para estar atendendo, era a pessoa que era para estar organizando a loja, daquele cliente que está lá, fiel, contigo, às vezes pagando, às vezes não, né? Pagando um pouco mais caro pela tua loja comparada com a loja dessa, que é preço, entendeu? E aí você dá um tiro no teu pé, você não vai conseguir nenhum dos dois, você não vai se frustrar, porque esse cliente, o cara que foi lá da promoção, ele qual o grande risco de ir embora, ele foi só buscou o preço, e vai ter um cara insatisfeito com aquele cliente que sempre está lá, entendeu? Que naquele dia vai ser aquela confusão, o teu frente de caixa, aquele mesma equipe, a mesma quantidade de pedidos, a fila vai estar grande, entendeu? Aí você vai desgastar o teu operador de caixa, que vai estar lá cansado, não vai dar dando aquele atendimento da forma que sempre foi. Por isso que eu falo, qual é a vocação da tua loja? O que a tua loja que você gostaria que o teu cliente falasse da tua loja quando ele saísse de lá? E é isso que você tem que entregar de uma forma consistente para ele. Sabendo falar não. Sei que é difícil, muitas vezes a faca está no pescoço, você está precisando girar mercadoria, está precisando fazer dinheiro, mas quando a gente olha isso, não falo nem no médio prazo, tá? De uma forma consistente dia após dia, você tem que fazer essas escolhas, e parte dessas escolhas é não. É falar não. Perfeito, perfeito. Cara, que conteúdo, hein? Nossa, mano, isso aqui já foi uma escola para o supermercado, para o varejo, sensacional. Você tem muito conteúdo, Luiz. Parabéns, irmão. Parabéns mesmo. Obrigado. Muito legal. E você vê assim, que você fala com o coração, né? De fato, para agregar valor na vida da pessoa. Isso é muito, muito maneiro, cara. E você não falou nada. Como é que é a questão lá do foguete? Achei muito maneiro. Não é ciência de foguete. Então, muito Não é maneiro. ciência de. Porque muitas vezes a gente acha que, mas cara, a ideia é assim, gente, é simples. A gente aqui complica. Qual que é a coisa mais simples, sem investimento, sem ganhar dinheiro, sem gastar dinheiro, que a gente consegue fazer? Né? Às vezes, também que eu sempre falo, a diferença às vezes do mais ou menos e do bom e do muito bom é só a força de vontade. Gasta no mesmo tempo, gasta a mesma energia, entendeu? E o resultado sai muito melhor. E todo mundo fica feliz.
Cara, sensacional, sensacional. Eu fui no workshop um tempo atrás que o cara prometia crescer o seu negócio 5 vezes mais em 6 meses. E eu fico pensando, e tem muita gente na internet vendendo essas linhas de negócio, né? Agora você imagina um varejo, por exemplo, como é que o cara que fatura ali 1 milhão em 6 meses, trabalhando muitas vezes localmente, ele vai faturar 6 milhões. Então, assim, tem, né, Exatamente. muita gente vendendo mentira, né? Só para tentar fazer a Ex- grana dele, né? Exato. E muitas vezes, Silmar, a gente vê o empresário numa real necessidade, num interesse genuíno de buscar melhorias para o seu negócio, né? Muitas vezes olhando para soluções que não se sustentam. Por isso que eu desafio, tá, mas quais são os resultados que já teve? Quais são os resultados de empresas semelhantes ao meu negócio que já teve? Qual que é a consistência de trabalho dessa pessoa que tá te oferecendo alguma solução, algum trabalho, alguma consultoria, qualquer que seja? Né? O Excel aceita tudo. Se um fala vai aumentar em 5, 6 vezes, o outro mexe lá na apresentação, vai aumentar em 7, daqui a pouco são 10 vezes. É. Entendeu? Aceita tudo, mas a realidade do que né, você abrir uma loja, você fechar uma loja, né, e tudo que acontece nesse meio do tempo, né, e com coisas que são extremamente difíceis, né, são complexas, né, e levam tempo, como construir uma equipe, gerenciar um time, você construir, ter um time vencedor, um time que esteja contigo, engajado, treinado, essas coisas não é de um dia para o outro, não é de uma hora para o outro, né? Não é só mandando um videozinho, não é mandando para a equipe que faz parte, a gente tem que dar acesso, não é assim que muda, né? Não é só isso, tá? Então, essas soluções malucas aí de ciência de foguete, tá? Eu sou um cara muito prático, tá? Por que eu sou um cara muito prático? Porque eu já vivi a ponta, eu sei o que é, né? Eu, quando atendia lá atrás rede de franquias, eu prometia para mim mesmo que jamais eu recebia cada coisa disso, uma maluca para implementar, que eu assim, meu Deus do céu, a pessoa que inventou esse negócio nunca pisou na loja, não sabe nem do que está falando, né? E eu prometi para mim mesmo, falei, não, comigo não, né? Eu vou fazer de tudo para que não seja assim, que sejam coisas simples, né? Factíveis de se fazer, porque se for muito complexo, as pessoas não vão dar conta. Né? Porque, de novo, não é porque não são capazes, é porque tem um monte de coisa para fazer. A beleza está no simples, está no prático, está no eficiente, tá? E tem casos aí para tudo quanto é lado de coisas que fazendo o básico muito bem feito já é um sucesso, porque muitas vezes nem a tua concorrência, nem você mesmo está conseguindo fazer assim. Isso aí. E, cara, sensacional, mano. Você imagina só essa ação aí do caixa mesmo, fazendo ali a ação no caixa, quanto que você pode fidelizar de cliente, aumentar o teu ticket Sim. médio. Nossa, cara, sensacional demais. E te falar, nós fizemos a segunda parte, mas eu quero te fazer um convite para a gente já aprofundar mais em cada tema desse aí. Eu Bacana, vai ser um prazer. sei que a sua agenda aí é corrida, mas, cara, eu tento sugar o máximo aqui do pessoal. Eu sou igual aquela máquina de fazer suco de laranja. Eu tento sugar o máximo do conteúdo para poder compartilhar com as pessoas e também para mostrar profissionais, cara. Eu acho assim. Quando eu estava fazendo o podcast mais físico, eu falava que para a pessoa sentar do meu lado, para ela poder bater um papo comigo, primeiro ela tinha que ser uma pessoa de bem, né? Porque Sim. depois vem os currículos, vem as outras coisas, tudo. Mas primeiro é ser uma pessoa de bem. E no online é a mesma coisa. Para a pessoa trocar uma ideia comigo aqui, cara, ela tem que ser uma pessoa de bem. Né? O que eu aprendi nesses 18 anos, sendo a voz de muitos negócios, foi exatamente isso. Eu não vendo o que eu não compro, então se eu não vou comprar determinada coisa, por que eu quero que a outra pessoa compre? Então, assim, você pode me oferecer R$ 1 milhão, disse, vou te oferecer aqui 1 milhão para você fazer isso aqui e você vai ficar ainda mais milionário e tal. Eu falo, cara, mas vai prejudicar alguém? Se for, eu não vou, cara, porque caixão não tem gaveta. Então, assim, não vai comprar a minha imortalidade, nada disso. Eu quero estar Sim. bem aqui, depois ir morar com Deus e que meus pais aqui na Terra tenham orgulho de mim e que o meu pai lá do céu tenha orgulho de mim. Então, essa é a minha política, é o meu princípio. Eu acho que se mais pessoas, né, cuidassem dessa forma, acho que o mundo seria muito melhor. É verdade, é verdade. Por isso que a gente tem que escolher muito bem as pessoas que caminham com a gente, né? Que estão alinhados no propósito, que estão alinhados no mesmo objetivo, tá? Para que sempre tenha um dia difícil, sempre tenha um dia ruim, e aí as pessoas vão se ajudando, né? A gente está sempre buscando apoio, orientação e suporte, né? Naquelas pessoas que no dia difícil vai estar sempre do lado. Exatamente. Meu amigo, muito obrigado, né? Vamos já agendar para a gente aprofundar essa parte dos conteúdos aqui, né? Mas mais uma vez quero te agradecer, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. E para quem quer te acompanhar o seu trabalho, como é que a pessoa faz? Maravilha, Gilcimar. Então vocês podem me acompanhar, entrar no LinkedIn, digita lá Luiz Gustavo Xavier, é muito fácil de achar.
tá certo? Vão lá, me acompanhem. Vai ser um prazer falar com você, empreendedor. Vai ser um prazer falar com você, empresário, tá? Parte também do meu trabalho, Jucimar, é prestar consultoria para esse público, tá? É estar ajudando, né, dentro de tudo aquilo que de toda a experiência, de todos os desafios, daquilo que eu já tive a oportunidade de vivenciar, né, de estar ajudando dentro dessas boas dores de crescimento, na estruturação dos negócios, na aceleração dos negócios, né, igual a gente falou, de uma forma muito prática, né, pragmática, realista, de fato ali, fazendo a diferença para os negócios, deixando um legado para os negócios. Então, fique à vontade de me acionar, é muito fácil de me encontrar, Luiz Gustavo Xavier, tá? Vai ser um prazer estar aqui de novo, Gilcimar, falando mais. Eu aprendi bastante também, podendo compartilhar, conversar, escutar também as suas experiências, os teus cases aí. É um prazer, estou sempre aqui disponível, desejo muito sucesso para você, tá certo? Para os teus parceiros de negócio, também para o teu público que escutou até agora, tá? E que aprendam sempre. Aproveite cada dia, utilize o conhecimento hoje, está disponível para quem quiser. É muita questão de escolha do tempo. O que eu faço com o meu tempo? Vai ser um negócio que assistir não me agrada, ou pegar um conteúdo desse, outros conteúdos no YouTube aqui que faz sentido para mim, estar indo para o trabalho, escutar um podcast aqui no telefone que vai edificar e vai transformar a minha vida, tá? Se você achou não só esse conteúdo ou outro interessante, compartilhe, mande para as pessoas, tá? Coisas que você acha bastante relevante, para que a gente consiga cada dia sermos melhores profissionais, melhores pessoas também, tá? É sempre um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, que Deus te abençoe tua esposa, suas filhas, seus projetos, e você continua com a gente aqui no podcast. Eu acredito que somando a gente consegue crescer muito mais e agregar muito mais valor na vida das pessoas. E mais uma vez, gratidão, meu amigo. Obrigado. Forte abraço, viu? E um forte abraço para você que acompanhou mais uma edição do nosso podcast Sucesso no Varejo. E nós queremos isso, que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida e que você possa realmente continuar com essa linda missão de levar para as pessoas produtos de qualidade, serviços de qualidade, gerando muitos empregos. Então, assim, que Deus te abençoe demais. Como meu querido Luiz já falou, compartilha com seus amigos e nós nos vemos na próxima quinta-feira aqui no YouTube, às 20 horas, e através das nossas TVs parceiras também, TV Regional e TV Norte Fluminense. Beijo carinhoso para todo mundo que acompanha a gente e até a próxima quinta, com a graça de Deus.